Encontramos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15, e o versículo de número 4 e 5, que nos diz o seguinte: Romanos capítulo 15, verso 4 e versículo de número 5. Diz assim: portanto, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém? Nós queremos repartir com os irmãos nesta noite uma palavra sobre o Deus de toda consolação. Perguntamos: em que momento da vida nós precisamos ser consolados por Deus? Em que circunstâncias nós precisamos receber este consolo de Deus? E a Bíblia descreve que Deus tem muitas maneiras de trazer para os seus filhos o consolo e a esperança. E quando olhamos para esta passagem, o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo: tudo o que foi escrito, tudo o que está na palavra de Deus foi escrito para o nosso consolo e para que tenhamos em Deus a esperança. E ele diz ainda: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, ou seja, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Queridos, nós sabemos que a igreja do Senhor, nós como membros do corpo de Cristo, a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós sabemos que a igreja de Deus, ela foi escolhida, e nós recebemos de Deus uma nobre missão, e esta nobre missão é levar esperança para as pessoas que sofrem. Hoje nós nos deparamos com tanto sofrimento, com tanta angústia na vida das pessoas. Nessa semana eu conversava com uma senhora, ela tem aproximadamente talvez uns 58 anos de idade, ela está para fazer uma cirurgia, e ela tem um plano de saúde, e é um plano de saúde muito bom. E ela diz que faz mais de um mês que está indo de um hospital para o outro para tentar fazer esta cirurgia. E a cada dia, ela disse, isso me gera uma ansiedade, porque a cada dia que passa a gente vai ficando mais ansiosa. E ela olhou para mim, encheu seus olhos de lágrimas e disse: às vezes me dá vontade de jogar a toalha, ou seja, desistir de tudo. E eu olhei para ela e disse: não desista. Tenha fé, tenha esperança, acredite em Deus, creia em Deus, porque Deus pode lhe ajudar. E nós sabemos que quando nesta vida tudo falha, às vezes a medicina, a ciência, tudo pode falhar, porém Deus nunca falha. Eu falei para os irmãos alguns dias atrás uma frase de um irmão, amigo nosso, que ele disse que Deus sempre chega na hora certa. Ele não chega nem antes nem depois, mas é o Deus que chega na hora certa para atender as nossas necessidades. Então nós, como igreja, como filhos de Deus, como seres humanos, nós precisamos levar esperança para as pessoas. Mesmo que ao olhar humano parece que não tem mais jeito, porém Deus sempre pode fazer o impossível.
aquilo que foge do nosso alcance, Deus pode fazer. E é por essa razão que o apóstolo São Paulo, quando ele falava que a igreja tem esperança para levar para as pessoas, lá na sua carta em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, ele disse assim: irmãos, eu rogo a cada um de vocês, eu imploro a cada um de vocês, que vocês usem a fé que vocês têm, a esperança que vocês têm, a fidelidade que vocês têm demonstrado para com Deus, para consolar os de pouco ânimo, para sustentar os fracos, e sejais paciente também para com eles. Levar esperança, consolar as pessoas. E é por essa razão que a Bíblia, ela traz algumas recomendações, e depois no final desta mensagem você vai ver algumas coisas interessantes. A Bíblia diz que nós, Romanos no capítulo 12, versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Ou seja, oferecer o ombro amigo, oferecer esperança para estas pessoas. Aí perguntamos, qual tem sido as nossas atitudes diante daqueles que sofrem? São tantos os sofrimentos do dia a dia, pessoas que têm sido atingidos, uns pela doença, outros por problemas financeiros, outros por problemas da família, e a igreja está aqui nesta terra para fazer a diferença, ou seja, levar esperança para as pessoas, levar uma mensagem de esperança, uma boa nova, para que as pessoas possam correr ao encontro de Deus. E nós encontramos na Bíblia Sagrada um exemplo, ou seja, alguns exemplos. Está lá no livro de Jó, lá pelo capítulo 32, ou seja, no capítulo 32 apareceu um outro amigo de Jó, mas a Bíblia fala de 3 amigos de Jó, que se apresentaram a ele. Quando ele estava em angústia, em dificuldade, a Bíblia descreve que esses 3 amigos, eles moravam distante um do outro. Eu não sei como eles fizeram, a Bíblia não diz. Naquele tempo não tinha telefone, não tinha internet, os meios de comunicação era difícil, porém cada um morava em uma região, mas eles acabaram se combinando e disseram: vamos até onde está o nosso amigo, levar esperança para ele, vamos levar o nosso apoio, vamos levar o nosso ombro amigo, vamos chorar com o nosso amigo. E a Bíblia descreve quando eles chegaram onde estava aquele homem, que a Bíblia registra que era um homem íntegro, temente a Deus, e se desviava do mal. Porém, ele disse: o que eu menos esperava, ou seja, o que eu temia, aconteceu comigo. E a Bíblia descreve que estes seus amigos se aproximaram dele e ficaram durante 7 dias olhando para o seu amigo. Não pronunciavam uma única palavra, enquanto o seu amigo estava ali na dor e no sofrimento. Mas de repente, a Bíblia descreve que eles começaram então a falar. Primeiro amigo, chamado Eliafaz: Jó, será que a situação que tu está passando não é porque tu pecou contra Deus? E a Bíblia descreve situações em que eles começaram a discutir. O primeiro acusou que tinha falhado, que talvez Jó tivesse cometido alguma falha diante de Deus e por esta razão estaria passando por toda aquela situação. E a Bíblia descreve então que Jó levantou a sua cabeça